Fala pessoal, estamos aqui na gravação do Moodcast, o podcast da Moodmade. Nele vamos falar de temas de interesse do empresário e para aquelas pessoas que pretendem empreender. Meu nome é André Cunha e te convido para vir com a Mood nessa jornada. No programa de hoje vamos falar sobre economia na conta de energia. E como convidado especial, chamamos um gestor ambiental, diretor da Toque Final e da TK Solar. Seja bem-vindo, Guto. Muito obrigado. Obrigado, André. Fiquei sabendo que você queria ser jogador de futebol profissional, mas nessa parte empresária sua você conseguiu fazer mais de 80 projetos de paisagismos e já tem mais 120 projetos de energia solar feito. Então, cadê o futebol? Cadê quem que é? Quem que é o Guto aí? O futebol, na verdade, ele veio só como sonho de criança, né? Então a gente procurou, na época de criança, tinha um sonho muito grande, tem várias histórias no meio disso. Histórias que, inclusive, eu queria ser muito jogador de futebol e meu pai precisou montar um time de futebol para mim conseguir jogar bola, porque eu era muito ruim. Então somos dois. Depois eu consegui melhorar bastante, cheguei a jogar na seleção sorocabana na época. E aí a gente teve uma trajetória aí, mais na parte de varziano, nunca chegou a profissionalizar. Mas não foi bem legal. Minha experiência com futebol é péssima. Eu fiz Senai, eu jogava de botina, então ninguém queria ser do outro time, né? Todo mundo queria ser do meu, porque eu sou ruim. Eu fiz Senai também. Senai é uma escola maravilhosa. Ah, cara, o Senai vai pra minha vida. Cara, eu tenho uma paixão do Senai que inexplicável. Você sabe que é engraçado que o Senai, pra mim, ele fez uma base tão importante para essa trajetória, principalmente na parte de paisagismo, porque ele traz uma referência, né? Você aprende um pouco de cada coisa. Então, na época, eu consegui aprender um pouco eu fiz mecânica geral na época. Somos dois, então. Pô. Pois é. Caramba. Eu fiz mecânica geral e uma coisa muito legal dessa época é que, assim, ela te dá uma base de hidráulica, elétrica. E, assim, hoje eu levo isso para minha vida e me trouxe uma experiência muito grande na área da construção civil. Cara, que legal. Eu sou suspeito, cara. Senai, eu tenho amigos fortíssimos até hoje. A gente tem grupo do Senai, vira e mexe, tô falando com um com o outro. Sim. É muito bom. Senai, é até forte que eu vou falar, mas o Senai valeu mais do que minha faculdade, cara. Assim, eu tive duas escolas maravilhosas, André. O Senai e o tiro de guerra. O tiro também, esse eu não fiz, mas... Esse eu fiz e vou te falar, cara. Assim, o que traz... o pouco que eu aprendi na minha fase de infância, em nível de disciplina, né, de consciência corporal relacionado à infância que a gente né, que a gente cria, eu aprendi nessa época. Que top. Vamos lá. Falar de economia de energia. O que é a famosa, tão falada aí, energia solar que o pessoal vem falando, o governo vem publicando algumas coisas, mas o que é energia solar? O que a gente pode entender disso? André, energia solar é um tópico muito interessante hoje no mundo corporativo, no mundo da pessoa física também, né? E as pessoas entendem hoje isso como uma economia muito grande. A energia solar, na verdade, ela transforma a energia do sol, através de células de silício, né, em energia de corrente alternada que você injeta na rede da concessionária. E isso faz com que você, através de um relógio bidirecional, que é instalado através de todo o processo que é desenvolvido, faz com que as pessoas tenham uma economia de até 95% na conta de energia. Nossa, é muita coisa mesmo. É bastante. Esse negócio, então, não é só marketing. 95% de economia não é só aquela chamada, assim. É realmente o que pode ser... São vários fatores que têm que ser analisados, né? Uhum. Mas a gente já chegou a case de sucesso de cliente que pagava 12 mil reais de conta de energia, hoje paga 125 reais. Nossa Senhora, não... Esse cliente em específico é uma fábrica de sorvetes em Campinas. E o bacana disso tudo é que ele paga um valor menor na parcela do financiamento dele do que o valor que ele pagava de conta de energia. Então, o que a gente gerou, a gente já na instalação gerou uma economia gigantesca para ele. Já na instalação, já no começo ali do... Já no começo, ele pagava 12 mil reais de conta de energia, hoje ele paga, me parece que 10.900 de parcela de financiamento. Caramba. Então, a gente tá gerando... com sorriso de orelha a orelha, né? Tanto é que eu tive com ele esse final de semana pra gente instalar nas outras 3 lojas dele.
né? Então, assim, cara, o cara quer sorrir cada vez mais, né? É uma recorrência muito grande. E aí, praticamente aí, em 4 anos, que ele fez em 48 pagamentos, né? Ele já começa a ter o retorno sobre o investimento dele a mais ainda do que aquilo. Imagine o cara hoje, por exemplo, com 10 mil reais hoje de economia, vezes 12, nós estamos falando de 120 mil ao ano. É muita grana. É muita grana. É muita grana. É um carro zero por ano. E quando a gente tá falando disso, que é preciso para instalar energia solar ou sistema fotovoltaico também na minha residência, no meu negócio? O que é preciso? Hoje, uma coisa muito interessante, uma avaliação muito positiva que a gente tem feito, é que as contas de energia acima de R$300 já são muito viáveis. Né? Então, isso daí seria hoje um número de corte. Eu vou te dar um exemplo muito claro, e aí a pessoa que gosta muito da matemática pode se prender a isso, né? Se você hoje tiver uma conta de energia hoje de R$500 por mês, tá? Ao longo de 25 anos, que é a durabilidade do sistema aproximada, né, garantido em contrato, a pessoa hoje ela vai estar dando para a concessionária R$500 mil. Em quanto tempo? 25 anos. Entende? Então, você trazendo isso a valor presente líquido hoje, o investimento compensa demais. Nós estamos falando de 1,4%, em torno de 1,4%. É um número bem interessante para qualquer investimento que você tem hoje a nível de mercado. Caramba, a gente fico vendo aí você falar desses números, assim, de uma redução de uma conta de energia de 12 mil para 200 e pouco. O tanto que a gente dá de dinheiro para as concessionárias de pirar. É assustador, cara. É assustador e eu acho assim, eu vibro muito dentro da minha empresa, e você já conhece a história, quando a gente consegue ligar um sistema e ele está funcionando 100% e o cliente fala assim, valeu a pena o meu investimento. Ainda mais numa situação dessa, né? Nós estamos falando aí de um carro zero por ano de economia. E depois que eu instalei um sistema fotovoltaico, ele dura para sempre ou ele dura esses 25 anos que você comentou? Como que funciona essa vida útil ou não tem vida útil o sistema fotovoltaico? Tem alguns estudos, eu estava assistindo uma live esse final de semana, tem sistemas funcionando há mais de 20 anos. Né? Então, a gente acredita, e eu acredito realmente que a manutenção do sistema, ele faz toda a diferença para a durabilidade dele. Peraí, manutenção do sistema. Então, quer dizer que não basta eu colocar lá no meu telhado e falar assim... Não, e é uma grande... e a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Principalmente, hoje a TK Solar, ela trabalha com consultoria gratuita, para posicionar o consumidor final sobre todos os processos que podem acontecer que envolvem energia solar. Então, uma coisa interessante de se entender nesse processo é que, assim, tem uma manutenção, principalmente na lavagem de painéis, né? Então, essa lavagem de painéis, ela ocorre a cada 6 meses, tá? Por quê? Porque a poeira, porque são painéis que são ligados em série. E essa série de painéis que são ligadas, se ele tem um sombreamento ou uma sujeira muito grande em um painel, ele perde eficiência nos outros painéis também. Pode diminuir a sequência dos outros, entendeu? Eles são ligados em série. Então, assim, uma coisa que precisa tomar muito cuidado é nessa questão de limpeza, tá? Principalmente de limpeza. Qualquer um pode fazer limpeza, por exemplo, eu instalei um sistema fotovoltaico, um painel solar na minha casa, posso eu chegar lá no sábado, domingo, jogar uma mangueira, um sabão em pó e limpar? Eu não aconselho, André, pelo seguinte, o custo-benefício de se fazer isso com uma empresa qualificada é muito grande. Tá. Primeiro que é equipamento de segurança. Tá? Quem está subindo no telhado precisa ter uma linha de vida, né? Precisa ter um cinto de segurança de acordo, talabarte, tudo certinho, para que não tenha nenhum tipo de problema relacionado a uma queda, né? Alguma coisa que possa ocorrer. Então, assim, eu acho que o custo não compensa. Você está até falando o risco, perdão. Você está falando até um negócio que me chama atenção. Hoje você bate no Google lá, energia solar, sistema fotovoltaico, qualquer coisa do tipo, aparecem muitas empresas. Legal. Todas estão nesse enquadramento aí de segurança, estão nas ferramentas, estão utilizando, sei lá, os recursos necessários aí para instalar, porque a gente tá falando de altura, a gente tá falando de mexer com peças grandes, né? Cada placa, ela tem quanto que é a dimensão de uma placa? 2 por 1. Ou seja, você tá subindo, bate um vento, acredito eu que precisa de um equipamento de segurança. Todas as empresas ali têm, ou como que tá isso? Você tem uma noção de mercado? Tem sim. André, na verdade, as empresas hoje,
hoje são... no início de 2019, eram 2.000 empresas instalando energia solar. Hoje são mais de 10.000. No Brasil, isso? No Brasil. E o que acontece com isso, como todo boom de mercado? Né? Entra todo tipo de empresa nesse segmento. Eu já vi empresas que trabalham com construção civil, de repente coloca a placa lá, instalamos energia solar. Porque ele mexe com civil, ele acha que ele pode instalar energia solar, ele acha que a qualificação dele está apta para isso. E a gente sabe, principalmente nós que temos a formação interna, né, de profissionais, para que esses profissionais atendam ao mercado da melhor qualidade possível, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Né? Então você vê que muitas empresas hoje, eu vou te dar um exemplo, tá? Bem claro. Eu fui resolver um problema de uma pessoa que você também conhece, eu te apresentei ela, tá? Em Manaus. E o que aconteceu com o projeto dele? O projeto dele estava há 2 anos parado. Ou seja, ele estava dando dinheiro para concessionária. Ele estava dando dinheiro para concessionária e pagando o financiamento. E o que aconteceu? E o porquê que estava há 2 anos parado? Por causa de empresa mal preparada, vendeu o sistema para ele e não entregou. Então, assim, o que aconteceu nesse caso? Eu me desloquei daqui de Sorocaba até Manaus para reinstalar o sistema para ele, para que a gente pudesse conseguir a liberação junto à concessionária, e hoje ele está economizando mais de R$3.000 por mês. Top. Essas coisas, cara, começa a aparecer, né? Redução de gasto, redução de despesa, realmente... E não tem como, né? O projeto, se ele for mal sucedido, né? Aquilo que era para ser, aquilo que realmente as empresas deveriam vender, né? Que é o que a TK Solar vende hoje, que é oportunidades e sonhos através da energia solar. Eu falo muito isso dentro da empresa, né? A gente não vende painel solar. A gente vende a oportunidade e o sonho para a pessoa poder economizar um dinheiro e fazer com esse dinheiro outras oportunidades e sonhos, né? Realizar outras oportunidades e sonhos. Eu vi que no meio das suas palavras aí você comentou que você capacita as pessoas para trabalhar. Sim. Hoje, a gente comentou do Senai lá atrás, hoje tem escolas técnicas que capacitam assim, pessoal para sistemas de energia solar, fotovoltaicos, ou como que funciona isso para formar um profissional? Eles já estão de olho nesse mercado. Né? As escolas já estão de olho nesse mercado, tem algumas empresas que já estão se preparando para esse mercado, né? Inclusive nós estamos com um projeto novo, né? Que em breve, se Deus permitir, vamos conseguir alcançar o nosso objetivo, que é a escola realmente, né? Então, dentro do contexto e do ecossistema que nós estamos querendo montar, é uma grande possibilidade da TK Solar em breve tá ministrando curso também. Que legal, cara. Então você forma pessoas para a sua empresa e para o mercado também. Eu acho que o grande compromisso que a gente pode ter com o mercado é realmente colocar profissionais de qualidade, principalmente numa coisa que é muito perigosa, né? Então não dá para subir hoje num telhado se você não tem uma NR10, uma NR35, né? Então isso é muito importante e preocupante também, porque as grandes empresas que estão no mercado hoje, todas estão nesse patamar. Falando um pouco da parte de risco de instalar um sistema, existe algum risco no meu imóvel? Furar aqui, vazar lá, ou qualquer outra coisa? Existe. Quais são os riscos, assim, para subir as placas lá? Primeiro que é assim, André, já parte do princípio de que se você não tiver uma empresa qualificada para executar esse serviço, é um grande risco. Porque acaba que você pode colocar isso por baixo da placa, você não sabe o que está acontecendo. Você só vai saber a hora que der uma chuva, né? Então, assim, é importante a gente olhar e saber realmente quem que está fazendo esse trabalho em cima do telhado da casa da gente, tá? E isso pode ser um agravante muito grande. Você fala por não ter um sistema de fixação, acaba prendendo uma telha que não é correta? Sistema de qualificação, sistema de prender os suportes de forma errada. É uma situação. Isso é um risco. Quebrar uma telha ou trincar uma telha por quem não está preparado para fazer esse serviço. É outro risco. Né? Uma queda de um telhado também é outro risco. Então, assim, realmente a segurança nesse trabalho da energia solar é um agravante que preocupa. Legal. Vou aqui para uma brincadeira de mitos e verdades que estava pesquisando alguma coisa sobre energia solar e o tanto que a gente conversa, eu vi que existem muitas dúvidas ainda sobre o que é, o que não é, então vamos lá. É mito ou verdade que um dia de tempestade, de chuva ou qualquer coisa assim não gera energia se estiver chovendo? Não, gera sim. Gera? Gera menos energia, mas ele gera, né?
Deixa eu explicar rapidinho, André. É só o processo de geração de energia que é importante que as pessoas entendam. Quando a gente vai fazer o cálculo de uma placa de geração de energia, a gente pega a potência da placa, tá? A gente tem um site que se chama Cresesb. E nesse site da Cresesb, ele tem o HSP, ele tem o índice de sol a pino. De radiação? De radiação, isso. Daquela localidade que a gente está fazendo o projeto. Então, se eu quiser ver na minha casa, eu entro nesse site. Exatamente. E jogo lá minhas coordenadas. Nos últimos 10 anos, você tem o histórico lá. Entendeu? Aí você multiplica pela quantidade de meses do ano, né? E você consegue ter o valor realmente que uma placa gera naquela localidade. Caramba. Então você pega o histórico dos últimos 10 anos. E isso faz com que você tenha exatamente quanto que cada placa vai gerar naquela localidade. Então não importa se é sol, não importa se é tempo nublado, a soma disso é que vai dar a média do que você produz. Então já temos um mito aí. Entendeu? Quanto a chuva, granizo, vendaval, isso vai arrancar meu sistema fotovoltaico do telhado? Se não for instalado com a TK Solar, qual é o risco? Gostei do merchan. Brincadeira. Na verdade, André, é assim, a estrutura de fixação que é colocado esse sistema, ele é muito interessante porque ele foi desenvolvido para cada tipo de telhado, tá? Então, se ele é feito e preso da forma correta, isso não é para acontecer. Em projetos maiores, em projetos que a gente tem a certeza de que não vai ter nenhum tipo de problema, que são os projetos residenciais, tipo de telhado que a gente está colocando e a gente conhece da estrutura, um pouquinho pela base da construção civil que a gente já tem, a gente sabe que não vai ter nenhum tipo de problema, a gente instala. Em projetos que a gente tem alguma dúvida com relação a vários tipos de situações, principalmente a questão do peso que vai em cima do telhado, é um agravante. Tá? Se não tem uma estrutura bem feita. Exatamente. Então a gente hoje tem um engenheiro que emite uma RT, né, para que esse projeto possa ser colocado nessa localidade. Legal. Entendeu? Então isso é preocupante, sim. E depois que eu instalar o painel solar no meu telhado, eu não preciso mais pagar a conta de energia? Precisa. Um pouquinho precisa. Na verdade, que é esse pouquinho? Na verdade é assim. O presidente Bolsonaro, ele sancionou uma lei agora, em 6 de janeiro de 2022, que é a lei 14.300. E essa lei, ela vai ter alguns nuances ao longo do tempo. Se a gente for entrar na lei aqui agora, vai ficar muito extenso a conversa. Mas para a gente poder entender isso de uma forma mais clara, esse é o melhor ano para se instalar energia solar. 2022. 2022. Qual que é o motivo disso aí que você está me Porque afirmando? A partir de 2023 nós vamos ter uma sobretaxa. Tá? E essa sobretaxa, ela é um agravante que vai aumentar um pouco o retorno do investimento. Isso é o básico da lei que vai acontecer, tá? Ela vai ter um processo até 2031 que vai acontecer, mas agora, por exemplo, no primeiro momento, hoje, na situação de hoje, tá? O cliente final, ele paga 30 kW para quem é monofásico, 50 kW para quem é bifásico, e 100 kW para quem é trifásico, tá? Dentro da microgeração, que é até 75 kW de potência. Tá, a partir daí daí o que manda no consumo final da conta de energia é a demanda contratada para quem é do grupo A. Legal. Saindo um pouco aqui dos mitos e verdades, você tinha comentado comigo sobre o método de compensação. O que seria esse método de compensação? Ele está atrelado a essa nova norma ou não está atrelado? Não, ele é concessionário? O que é o método de compensação de energia? Tudo está atrelado a essa nova norma, tá? Mas assim, o método de compensação de energia é uma coisa muito interessante que é o seguinte. Hoje, você pode instalar energia solar em um imóvel. Dentro da mesma concessão da rede da concessionária, você pode compensar para outros imóveis. Entende? Então, uma coisa interessante nisso é que assim, dentro do mesmo CPF ou do mesmo CNPJ. Então, se eu tenho mais de um imóvel, independente se for de outra cidade, mas a mesma concessionária de energia, eu posso produzir num lugar... Chama produzir energia? Isso. Eu produzo energia num lugar e envio para o outro. Você pode enviar para o outro via sistema, você não muda nada na instalação. Entendeu? É como se você tivesse uma unidade geradora.
Que legal. E aí você faz a compensação em outras localidades. Então, de repente, a pessoa tem um comércio, por exemplo, ela pode gerar energia no comércio e mandar para a residência dela. Que legal. Isso aí, então... Entendeu? Então, ela pode ter uma economia dupla aí, nesse caso. Se pegar todas as contas que estão no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ e você tem um local para instalar os painéis, você consegue compartilhar entre os imóveis. Consegue. Desde que esteja na mesma concessionária. Na né? mesma rede da concessionária. Não, show de bola. Tem algum caso, além do telhado, que não dá para instalar energia solar? Por exemplo, área de sombreamento ou alguma região do mundo ou do Brasil em si? Tem algumas coisas que eu olho assim e falo, aqui não dá? Na verdade é assim, André. A única situação que ainda é um pouco conturbada de se instalar energia solar é para quem hoje são as grandes contas que estão dentro do mercado livre de energia. O que são grandes contas? São as grandes indústrias, tá. Né, que estão dentro do mercado livre de energia, porque o valor do quilowatt é muito baixo. E aí algumas empresas procuraram a gente para essa instalação, mas para uma questão de certificação, né? Não para diminuição de CO2. Mas nesse caso, por exemplo, dessas grandes contas, não compensa porque o valor que ela paga pelo quilowatt é muito baixo. Ah, entendi. Então daí esse caso... o payback aumenta demais, aí não compensa, né? Demora muito tempo. E partindo para o fim aqui, que forma que a TK Solar pode ajudar uma pessoa ou um empresário? André, principalmente com a questão da consultoria gratuita. Eu digo isso sempre para as pessoas, não importa com quem vocês vão fazer energia solar, né? O importante é vocês saberem exatamente o que vocês estão comprando. Então isso é uma preocupação que a TK Solar hoje tem muito grande, de disseminar a energia solar de uma forma coerente, que as pessoas consigam realmente entender o que elas estão comprando, porque muitas pessoas não entendem o que elas estão comprando. Ela entende que vai reduzir a conta de energia, mas ela não entende as nuances que pode ter para essa redução, e se realmente vai chegar aos 95%, porque tem caso que não vai chegar aos 95%. Tá? Você precisa fazer um projeto com o custo de disponibilidade ou sem o custo de disponibilidade. Você vai fazer um projeto onde você realmente está entendendo qual a orientação do telhado, tá? Porque isso também é um agravante. A orientação do telhado influencia diretamente na produção. Orientação? Norte, sul, leste e oeste. A posição mesmo do telhado. A posição do telhado em relação ao sol. Tá? Porque tem faces que são melhores? Tem faces que... A melhor face é a face norte, tá? Leste e oeste tem uma perca também. E a face sul é a pior face. Então, assim, chega a ter uma perda num sistema fotovoltaico de 20%. Nossa. Então, assim, você tem que colocar 20% mais placas para poder atender o cliente. Então, isso é um agravante, Tem que ter espaço daí também. Não, tem que ter espaço. E não é só o espaço. Tem que ter uma pré-análise de forma correta para ela saber exatamente o que ela está comprando. Guto, muito obrigado. Show de bola, bate-papo muito interessante sobre economia de energia. Quem quiser te achar nas redes sociais, achar a TK Solar, como que faz? O site da TK Solar é tksolar.com.br. É o principal canal de comunicação da gente, né? Lá tem todas as redes sociais, tem a parte de WhatsApp que eles podem entrar em contato, e a gente está à disposição para ajudar no que for preciso. Valeu. Um abraço. Obrigadão. Até a próxima.